esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo filha, amiga, esposa, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje eu tenho um episódio muito especial. É muito gostoso fazer podcast com amiga, já viu? Eu vou falar a verdade, porque a gente se sente muito em casa, né? Bater um papo muito gostoso. Mas apesar de amiga, né, de ter uma relação super gostosa, é uma profissional incrível que vai trazer aqui muita informação para as nossas famílias. A gente vai falar sobre o desenvolvimento motor de bebês e crianças. Hoje a gente recebe a fisioterapeuta neurológica integrativa e fundadora do Espaço Alba, Adriana Paponi, para falarmos sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, palavrinha difícil, né? Do bebê. Um tema que gera muitas dúvidas nas famílias. Então a gente vai entender aqui quais são os marcos, quais são os sinais, o que a gente pode observar, quando procurar ajuda e como é que a gente pode estimular o bebê da melhor forma possível. Dri, obrigada por você estar aqui batendo esse papo com a gente hoje. Eu que agradeço, Tati. Eu acho que é um assunto, né? A gente já estava até falando, mas né, agora falando mesmo. É muito importante e é trazer luz para as mães, porque eu acho que fica uma escuridão e fica essa comparação com a criança da vizinha, com o priminho, com o que alguém fala. Então é importante aí a gente falar a importância e determinar bastante aí os marcos para elas terem essa informação. A gente sempre fala que informação é segurança, né? É poder, né? Eu acho que até é importante o desenvolvimento, né, neuropsicomotor aí, ele teve um momento de muito boom, que foi a época da pandemia, porque eu acho que as mães conseguiam ver mais os filhos. Elas estavam em casa, trancada, dentro de um apartamento, muitas vezes, tinham que saber como estimular aquele bebê, né, que é muito mais difícil, e elas acabaram buscando muito isso. Então acabou se tendo esse boom dessa informação, e um pouco depois também, porque a gente teve atrasos por conta do isolamento. Sim, não teve como. Pararam de ir pra escola, pararam de fica sedentário, né? E o bebezinho, imagina, o bebê nasce, ele tá sem estímulo nenhum, porque ele tá ali dentro daquelas 4 paredes só. Então vai ter aí, a gente vai conversar, tem também, né, um sedentarismo do bebê que leva aí um atraso motor. E teve esse boom, só que eu tinha até um cuidado pra falar, porque eu sentia que eu não queria sobrecarregar mais essas mães. Porque eu sentia que vinha uma culpa do que eu não fiz, do que eu deveria ter feito, eu não tenho tempo pra estimular tanto, eu não vi esse atraso. Então eu sentia que vinha muito isso e o desespero. Aquele marketing do terror. Seu filho não anda, seu filho não engatinha. E eu ficava, gente, a ideia é levar informação pra, na verdade, elas saberem o que esperar, elas saberem o que fazer. E se tiver qualquer atraso, qualquer coisa estranha, eu acho que a gente sabe hoje em dia que a gente tem pra quem procurar. Sim, saber como recorrer, né? Exato, exatamente. A gente tem profissionais, né? Então você até já viu alguns episódios daqui. Tem a que veio aqui falar a físio sobre o tratamento do assoalho pélvico pra se preparar pro parto, né? Então a gente se prepara. Você como tentante tá fazendo todo um preparo. Por que a gente não se prepara para entender o que esse bebê vai precisar até aí uns 2 anos de vida, mais ou menos, que é o maior marco aí do aprendizado motor? Sem dúvida. E queria começar o nosso papo com você explicando o que é o desenvolvimento neuropsicomotor. Esse palavrão, né? E por que ele é tão importante na infância? Eu uma vez, a primeira vez que eu falei isso em aula, os alunos abriram um olho assim gigante, como se fosse uma ofensa, tá? Mas eu vou falar e vocês vão entender. O nosso cérebro, quando a gente nasce, ele é uma massinha que acabou de sair da caixa. Então a massinha, quando você compra, ela é muito molinha. O nosso cérebro, ele nasce totalmente moldável. Então ele vem e qualquer estímulo externo vai ocasionar uma mudança tanto estrutural naquele cérebro, quanto nas sinapses que vão ocorrer. O nome disso é neuroplasticidade. A gente tem neuroplasticidade desde que a gente nasce até quando a gente morre. Só que ela diminui gradativamente com o tempo. A fisioterapia e mais, né, as outras áreas aí de reabilitação trabalham totalmente em cima da neuroplasticidade. O bebê, ele nasce com isso bombando. É o momento que a neuroplasticidade está com tudo. Então, qualquer fator externo vai determinar o que esse bebê vai fazer. E é literalmente ali uma tela em branco, uma tela em branco. É uma massinha que você vai moldar. Né? E aí, é muito, né? A gente não pensa nisso, porque a gente está acostumado. Mas pensa comigo, Tati. O bebê tá lá, boiando, lá no líquido amniótico, felizíssimo. Não tem que lidar nem com a gravidade. De repente, ele sai. A gente não pensa, ele já tem que lidar com a gravidade.
Porque ele nasce em posição fetal e ele vai criando toda essa extensão por fazer a força gente, contra a gravidade. Exato! E aí a gente pensa, ele nasce, tá ali numa posição flexora. Se você pensar que em até um ano, de 12 a 15 meses, ele vai andar, é muita coisa. É um salto gigante para um tempo muito pequeno. Então é o momento de maior aprendizagem motora. Então a importância dele é porque é o momento em que a gente vai ter a cada semana. Por isso que muitas vezes quando você tem uma amiga que tem bebê, sobrinhos, a gente fala, gente, mas muda a cada semana. A cada semana é uma coisa nova, porque é isso. É muito rápido. É rapidíssimo. Eu falo que é a coisa mais, assim, pra mim a coisa mais linda de se ver é ver a criança indo aprendendo as coisas. Porque você tá vendo ali o desenvolvimento ao vivo e a maturação do cérebro. O cérebro, ele nasce maturo. Então, ele vai maturando através dos aprendizados que a criança vai tendo. E por que é muito importante? Porque esses 2 anos vão determinar até a nossa vida adulta. Então pode vir tanto, óbvio, toda a parte boa, né? Como também pode vir desvios posturais, podem vir tensões musculares que a gente vai levar desde bebês. Desde pequenininho. Exatamente. Até a fase adulta. Então é muito importante porque é meio que a nossa base completamente motora. A gente sai. É a fundação. A fundação, porque a gente sai daquela postura assim, sem nada, sem autonomia nenhuma, e de repente a gente vai pra andar. É um salto gigantesco. Grande, é que a gente não pensa no tempo. É verdade. Amiga, quais que são agora os marcos de desenvolvimento que a gente pode esperar desse bebê nesse primeiro ano? A gente tem vários marcos, tá? O que é importante falar? E muito importante, isso não é uma corrida, não é uma competição. Por quê? Muito antes, né? Assim, há um tempinho atrás, você acreditava, não, meu filho andou com 8 meses. É um gênio. Vai ter um QI elevado, vai ser um super atleta, né? Aquela coisa, muitas mães incentivavam não ter o engatinhar para pular pro andar. Porque era pro filho uma conquista, né? Uma tirada, né? Nossa, já andou. E é muito importante falar, o desenvolvimento, ele é feito de fases. E uma fase vai ser base para outra. Então, se a gente acelera ou se a gente pula uma fase, a criança vai chegar na próxima, ela não vai ter maturidade cerebral e ela ainda não vai estar biomecanicamente preparada para essa outra fase. Então, a gente vê muitas mães, às vezes, colocando de pé o bebezinho quando ele tem 9 meses. Aí fala, mas estica a perninha. Ele estica porque ele tem uma reação. É só isso. Ele tem uma reação e ele estica, ele ainda não está preparado para ficar de pé. Deveria respeitar e a gente tem que respeitar cada uma das fases. Exatamente. Para que ele crie de fato essa base. Para estar preparado para ir para a próxima. Então eu vou falar algumas fases aqui e sempre vai ter, né? Mínimo, máximo, e a gente tem que ficar de olho nesse máximo para ver se não tem algum atraso e etc. Lembrando, o atraso e falar procure um profissional não é para desesperar. Eu falo, não precisa desesperar, não precisa surtar, só precisa avaliar. A gente precisa entender o porquê. É só isso, né? Então não precisa de nada assim de susto, de ficar com essa tabelinha em casa, nada disso. O famoso desencargo de consciência. Exatamente. Né? Assim, eu avaliei, vi que tá tudo bem, né? É aquela coisa. O tempo da criança. Totalmente. Né? Assim, essa coisa do cada bebê tem seu tempo se tornou até meio que uma polêmica, né? Não pode falar isso, porque isso acabou levando a muitos atrasos, etc. É óbvio, gente, dentro, né, ali da linha mínima e máxima, a gente tem que ficar de olho se vai ter algum atraso, se ele tá com algum incômodo, se o bebê vai apresentar algum incômodo em alguma posição, porque isso já demonstra que algo não tá muito bom. É aquela coisa, não existe bebê preguiçoso. O bebê ele não existe. A necessidade gera movimento. Se você não dá necessidade para essa criança, ela não vai se movimentar e ela vai se acostumar a não se movimentar. Mas o bebê preguiçoso, ele é criado. Ele não vem já preguiçoso. Não, mas ele é preguiçoso. Muito preguiçoso. Não. É porque talvez ele nunca teve uma demanda, uma necessidade, e agora você não tá recebendo determinado estímulo que faça precisa, exatamente. Desejo, né? Exatamente. Então é importante falar isso dos marcos, porque se torna essa corrida louca de achar que o andar é o pote de ouro no final da corrida. É o pódio ali, né? Não é, tá? Porque as outras fases, elas são parte dessa engrenagem toda e muitas vezes você vê a criança, não, ela andou, só que ela andou com prejuízo, ela andou com compensação. Então o andar, ele não é o pote de ouro, ele é só mais uma parte de um processo muito completo.
que tem que estar cada fasezinha ali muito bem trabalhada, muito bem maturada pelo cérebro, muito bem estimulada. Tá? Eu vou usar a nossa Temos aqui, gente, uma participação especial. Albinha, eu batizei ela de Albinha, falso espaço. Então eu trouxe ela só pra gente mostrar aí, falando um pouco e demonstrando aí, né, a parte, né, aí dos marcos. Então quando o bebezinho nasce, ele nasce todo num padrão flexor. Então ele vai estar aqui, a posição fetal. Então ele tá aqui, exato, totalmente dobradinho, né? A primeira coisa, né, que é o primeiro desafio é lidar com a gravidade. Porque a gente não imagina, mas a gente tem uma escala de força que vai de 0 a 5, tá? Você resistir à gravidade já é 3. Uau! Então a gente nem imagina. Então a criança, conforme ela já vai adquirindo esse tônus extensor, essa força extensora, ela já tá conseguindo vencer a gravidade. Ela já tá. O bebezinho tá ali dormindo só, gente, tá trabalhando. Enquanto a gente acha que eles não fazem nada, eles estão fazendo muita coisa. Então a gente vai ter, e o desenvolvimento, né, ele vai acontecer de cima para baixo e de dentro para fora. Então a primeira coisa que a gente vai ter até uns 4 meses é o controle da cabeça, tá? E do pescocinho. Então é o que a gente... Segurar a própria cabeça, Exatamente. Né? A gente vê muito famoso, a gente acho que ainda vai falar um pouquinho, que é o tummy time, que é colocar o bebê de barriga para baixo, que é muito importante, tá? Justamente para ele ganhar essa força, para ele fazer essa força de levantar a própria cabecinha. E além de levantar, o que é importante? Trabalhar essa lateralidade. Ele olhar para um lado e ele olhar para o outro. Eu tive o filho de um amigo que teve que fazer fisioterapia, bebezinho, porque ele só olhava para um lado, né? E acabou ficando, né? Pode dar um psicólogo congênito. Exatamente. Você pode ter tensões leves que levam a isso, né? E você pode, até quando o bebê fica muito tempo deitado de barriga para cima, que a gente tem visto muito aquelas assimetrias cranianas. Isso acontece também muito quando o bebê encaixa muito cedo. Então, quando ele encaixa, né, na gestação ainda muito cedo, como ele fica com a cabecinha ali no espaço pequeno, pode acontecer também algumas assimetrias cranianas. E isso pode levar a alguma tensão que pode acabar dificultando essa lateralidade da cabeça. E ela é muito importante, né? Porque depois, então, até os 4 meses a gente tem que ter, né, esse controle. Até os 6 meses a gente vai ter 3 coisas. Então, a gente vai ter o rolar, que é o marco fundamental. E pensa, se o bebezinho tá aqui e eu não trabalho a lateralidade com ele, então trabalho ele brincando um pouco desse lado, ele brincando um pouco, ele olhando, mesmo de barriguinha pra cima, ele tendo que olhar para um lado, olhar para o outro, ele não vai ter o interesse de rolar. Porque se eu trabalho só brinquedo aqui em cima, é aquele bebê que a gente chama que fica... porquê, não né? tem porquê. Gera interesse mesmo. Eu acho que a frase é a necessidade que gera movimento. Então, se a gente não entregar a necessidade para essa criança, eu também não faria. Sim. Se eu pudesse ficar no meu sofá assistindo Netflix com alguém só me trazendo coisa, pra que eu vou sair, não é mesmo? Então a gente vai ter o rolar, tá? E a gente vai ter o pivoteio. Que é o pivoteio? É quando a criancinha tá de barriga pra baixo, ela faz essa lateralidade com o tronco pra pegar algum brinquedo que tá aqui, né? Nessas laterais. E o que é muito legal dessa fase? É a nossa primeira autonomia na vida. É quando a gente tá e a gente faz esse pivoteio, é a primeira vez que a gente consegue ir em direção a algo, né? E o outro também que a gente tem que ter até os 6 meses é a esfinge. Então ele já levantou a cabecinha, ele já consegue levantar um pouco o tronco e ele já consegue apoiar o cotovelo, né? Então como o desenvolvimento acontece de cima para baixo e de dentro para fora, agora ele já tá mais para baixo, o desenvolvimento, e já pegou um pouco mais os bracinhos e ele já realiza a esfinge também. Quadril, né? Exatamente. Aí a gente tem até mais ou menos os 6 meses ele vai sentar com apoio, tá? Depois ele já senta sem o apoio, com 7 meses, tá? É normal ele apoiar os bracinhos na frente, no começo, depois ele vai começar a apoiar os bracinhos do lado, tá? Até ele ficar sem apoio. Aí a gente tem, aos 9 meses, até os 9 meses, né? A gente vai ter o gato, né? Que é a postura que vai anteceder o engatinhar. Então a gente vai ter o gato. E o que é muito importante falar? O gato, ele vai começar a ir pra trás e pra frente. A gente vai ver muito. Fica nessa posiçãozinha ali de 4, exatamente. Sem de fato a movimentação. Sem de fato a movimentação. E aí a gente entra. O engatinhar, hoje em dia, ele não é um marco fundamental. Porque algumas crianças pulam o engatinhar. Realmente. De forma natural. De forma natural.
Só que, apesar de não ser o marco fundamental, ele é muito importante. Por quê? Além de, pensa, ele vai fortalecer braço, ele vai fortalecer perna, o core todo abdominal, musculatura de coluna, tudo isso o engatinhar vai acabar trabalhando. Mas pra mim, o que eu acho o principal do engatinhar é o planejamento motor. É a primeira vez que a criança vai ter que planejar se ela passa num espaço. Ela vai ter que entender que o móvel não vai sair do lugar, que ela precisa desviar daquele móvel. Ela vai entender quais são os riscos. É a primeira vez que a mãe vai começar, não. Então é importante ter a interação, o olhar. É a hora que ela entende que se ela for engatinhando em direção à parede, ela vai bater a cabeça. Você começa a trabalhar outras funções cognitivas também, né? Que também são... Alerta, Exatamente. Então criança. assim, o planejamento motor nesse momento, o engatinhar, ele é assim... Só uma parte pequena de um processo muito maior. Mas ele é a base desse planejamento motor. Então, quando a criança pula, e que antigamente as mães achavam lindo... espacial. Né? Quando o bebê entende o corpo dele no espaço. Então, é a hora que ele entende o que é móvel na minha casa, móvel que eu digo que não tá fixo. E o que é fixo? Então, meu brinquedo sai do lugar. Mas, esse sofá não. Eu preciso desviar desse sofá. E a percepção, né, engatinhando de pé é outra, né? Totalmente. E aí, quando a gente tem uma criança que pula o engatinhar, ela anda, né? Muitas pulam o engatinhar, mas quando ela chega pro andar, ela chega muito mais imatura. Ela chega com um planejamento motor mais imaturo. Isso significa que vai ter atrasos, que não vai andar? Não, mas vai ser uma criança que talvez caia mais no começo, que talvez trombe mais nas coisas, que tem essa dificuldade do planejamento motor, entender? Porque ela não viveu a fase anterior, que é o engatinhar, que é muito importante para esse planejamento. E a gente deveria estimular esse engatinhar? Sim, é assim, né? O que eu sempre é muito importante a gente falar é que a gente não deve forçar, né? Se a gente tem que forçar, alguma coisa tá errada. Né? Então a gente estimula, a criança não tá respondendo, a criança tá chorando muito, a criança tá apresentando um incômodo. Desconfortável mesmo. Exato, alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa precisa ser avaliada. E quando eu falo avaliada, é a gente entender o porquê que aquilo tá difícil. Porque tem N fatores que podem N fatores. E aí eu acho que é algo importante de ser dito. A gente acha as informações na internet, né? Eu posto conteúdo no Espaço Alba, no meu profissional, então tem conteúdo. Esse conteúdo, ele é de orientação. A gente não está exigindo que nenhuma mãe vire uma fisioterapeuta especialista em avaliação de atraso, né? Então, por isso, é para trazer essa leveza de, você percebeu que o bebê está incomodado, você não consegue, você está tentando de todas as formas. Colocar no radar, né, dessa mãe. Totalmente. E saber que ela tem um profissional, exatamente, que eu acho que é meio curioso o quanto a gente ignorou um pouco isso, né? E eu falo, se a gente tem a rotina, eu sou essa que agora levanta essa bandeira, de ir todo mês no pediatra. Por que a gente não faz um acompanhamento motor? Porque o pediatra vai, obviamente, olhar uma coisa ou outra, né? Não é que ele ignora. Mas ele vai olhar as coisas ali mais de marco. Não vai orientar, talvez, tanto a mãe, porque não é a área dele. E ele vai ver se o peso tá ok, se a altura tá ok. É uma generalista. É uma visão, exato, da área dele, né? Não é que ele tá errado, é da área dele. Claro. E aí, cada um na sua competência, cada um né? na sua competência. E são anos de estudos pra gente conseguir. Então, assim, não teria nem como. E aí, essa é a questão. Por que não fazer um acompanhamento? Que foi até daí que surgiu a ideia do workshop, que eu vou lançar e que a gente conversou. Porque é isso. Não seria muito mais fácil se essa mãe, esse pai, esse cuidador tivesse esse acompanhamento dessa fase? Olha, agora, de 1 a 3 meses, você vai ter que esperar isso. Como que faz? Dessa forma. Quais os melhores brinquedos? Esse. Como estimula. Como né? estimula. O que nós vamos fazer, né? Exatamente. A gente acha que está estimulando e, na verdade, a gente está ali trazendo, né? Antecipando, exatamente. Estressando a criança, né? Então, eu já peguei crianças que estavam quase com aversão ao toque, porque era excesso de estímulo. A criança não aguentava mais. Tinha que fazer muita coisa, aí virar muita função também, calma. E é isso, né? É importante dizer que até o excesso, né? O excesso de amor, de estímulo, não é bom. Exatamente. E o excesso de segurança até, né? Porque o excesso de segurança também vai deixando o bebê cada vez mais ali no colo, no bebê conforto. Tem uma coisa que eu aprendi, né? Durante, assim, vivendo, né? Os conteúdos de maternidade, foi que a primeira coisa que a gente pode fazer pro bebê é deixar ele no chão. Chão. Eu brinco quando eles chegam lá no espaço alto, eu falo, gente, vocês vão sair daqui felicíssimos, porque não vai precisar gastar com nada de brinquedo, é chão. Chão, né? Chão, é totalmente chão.
tapetinho na sua casa, tem um tapetinho de atividade, um tapetinho de EVA na sua sala de TV. Totalmente. E deixa a criança brincar. Ele tem que né? explorar, né? E até hoje em dia existem muitos acessórios, né? Então hoje em dia eu nem sabia, eu descobri isso essa semana, que tem a almofada do Tummy Time. Né? Então você vai colocar o bebê de barriga pra baixo numa almofada que daí vai ter um monte de brinquedo aqui. E muitas mães colocam numa almofada de amamentação. Só que qual que é o problema? Primeiro, você tá levantando. O bebê quase não tá fazendo força. Segundo, você tá forçando a lombar do bebê. É chão. Não precisa da almofada, não precisa do recurso caro e A caríssimo. natureza é perfeita. A natureza é perfeita. Né? Exatamente. Então tem essa aí, outro dia eu vi uma que é uma mochilinha, que vem uma almofada aqui pra quando a criança começa a andar. Não, gente, não precisa. Não, e ela precisa disso, né? Ela precisa entender, né? E se que ela todas as pode fases ficar, forem feitas de forma respeitando, né? Então, sendo mesmo esse fluir do desenvolvimento, a criança vai adquirir reação postural e ela vai adquirir as reações de proteção. Sim. Então, ela assim, vai precisar disso pra vida inteira. exato, Né? se a gente coloca a almofadinha lá e a criança entende que pode ficar batendo a cabeça e que nada acontece e ela não precisa ativar essa reação de proteção, como que ela vai aprender? Eu sei que a gente quer proteger, né? Exato, Mas uma bolinha, mas eu entendo. a melhor coisa que a gente pode fazer por eles é deixar, né? Que eles explorem, que eles testem, que eles de fato se desenvolvam. Eles vivam um mundo, assim, né? E eu acho que outra coisa que é muito legal de falar e que eu entendo 100%, normalmente, né? Eu tava até vendo que tem uma instituição que tá fazendo até um estudo sobre isso. Mulher mais velha, que fez muito tratamento para engravidar, geralmente a criança apresenta atraso. E aí começou aquela coisa, mas é porque é mais velha, será? Não, é por uma única coisa, aquilo é o que ela tem de mais sagrado. Insegurança, né? O que ela quis aquilo, não é? Inteira, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho amigas aí que estão indo pra quinta, sexta FIV. Eu sei que quando elas tiverem o bebê dela, vai ser aqui, ó. Você quer proteger, Você né? quer proteger, você quer ficar o tempo inteiro. Exatamente. Então, não é essa questão, da qualidade, do óvulo, da idade. Não, é o proteger. Então, é por isso, né? Eu sei, eu super entendo. Eu acho que eu seria essa mãe. Mas deixe o bebê viver, deixe ele explorar. Continuando, que daí eu não falei. Então, daí depois a gente vai ter aos 10 meses também, então a gente vai ter o engatinhar, que eu falei dessa importância. E ao próximo dos 10 meses também, a gente vai ter a escalada. É quando a criança começa a escalar os móveis. Então ela vai escalar. Você começa a ficar de pezinho. Ela né? começa a se colocar de pezinho. Aí ela vai escalar a poltrona, ela vai escalar a cama, ela vai escalar o sofá. E começa uma hora que a mãe já fica mais com ele. Porque já tá indo pra uma postura mais alta, tá começando a escalar móveis, e óbvio, né? Móveis soltos, gente, não pode mesmo, tá? Não é assim, a físio também é louca, né? Mas de resto... Claro, né? Desenvolvimento e tipo configuração. Exatamente. Mas assim, esse movimento de subir e agachar, deixa a criança fazer sozinha. Porque muitas vezes eu vejo que a mãe ajuda. Então assim, ele tá indo, a mãe... não, toma, sobe. Não, deixa a criança, porque é assim que ela vai criando a estabilidade, é assim que ela vai criando a força das perninhas, que é necessário para conseguir se levantar. E aí vem o andar, que é considerado todo pote de ouro. Ele vai acontecer mais ou menos dos 12 aos 15. E tem literatura e artigos que consideram que o total independente vai até os 18, tá? E aí vem a grande, mas tá andando como? Então assim, são N questões sobre o andar e muita expectativa sobre o andar. E eu acho que a gente tinha que ter uma expectativa mais do fluir do processo. Tá desenvolvendo. Exatamente, Né? do que em específico pro andar. Porque o andar ele vai ser uma consequência de todo o processo que deu certo. Tá? E também o quanto depois é importante. Ele tá andando, mas ele tá andando como? Porque eu vejo muitas vezes, né, profissionais que acompanham e assim, o andar é o alta, teve alta. Não, a gente tem que entender, ele tá andando e aí chegou numa certa idade, ele já realiza a dupla tarefa? Ele já consegue andar prestando atenção em outra coisa? É que encerra, né, o ciclo de Não, desenvolvimento. imagina. Muita coisa ainda adquirida nesse período. Muita né? coisa, bastante. Muita coisa para esses pequenininhos aprenderem. Eu queria que você falasse também, agora que a gente falou do andar, uma coisa que eu acho que é importante. Muitas vezes eu vejo, né, a gente querer às vezes colocar um sapatinho super fofo no bebê, né, vai numa festa e coloca um tênis, e a gente vê que a gente acaba criando ali uma dificuldade nessa criança do andar. O que você pode trazer de dica pra gente nesse sentido? O que eu falo até antes, é o bebê que vive de meia.
E a gente tem muito isso, né? Porque daí compra meinha, Eu mas... acho que você é essa pessoa que eu vi, eu não fico achar que eu frio. Então, e todo mundo sempre acha o pé tá gelado. Aquele mito, né, do pé gelado, né, causa gripe. Gente, o que causa gripe é vírus. Né? Então, assim, não é o Vamos sorvete. justificar também que pé e mão gelada sempre vai ter no bebê, Exatamente. né? Porque as umidades são mais frias. São, não tem como. Exatamente. Não é parâmetro de E temperatura. se você coloca a meia o tempo inteiro nesse bebê, ele não cria o sensorial no chão. Então, o que eu falo? Leva o bebê pra andar na grama, pra andar na areia, pra andar na terra, pra andar no piso gelado, no piso quente, gente, sem queimar, gelado, sem gelado, no tapete, pra ele ir acostumando com as diferentes texturas, né? Isso é muito importante com o pé, óbvio, e com a mão. É que com a mão é mais fácil. Porque é difícil você ver tá o tempo inteiro de luva, porque já tem o brinquedo, você já tem as texturas. Muitas vezes a gente não pensa, mas a gente protege esse pezinho e acaba deixando aí um déficit mesmo sensorial. E aí tem muito tênis. Começar a andar, anda só de tênis, porque é mais estável. Aí a minha pergunta é, mas a criança não vai ter que em algum momento aprender a andar descalça? Vai. E ela não precisa sentir o chão, sentir onde ela tá andando. Então eu, Adriana, treino marcha de tênis e descalço. Tá, os dois. Pra mim não tem isso de, não, treinar marcha só de tênis porque vai estar mais estável. Ué, mas a criança vai depender pro resto da vida de um tênis? Não é assim, e precisa até pra criar o arco do pé, tudo isso é muito importante. Então, assim, não é que na festa pode levar com um sapatinho bonitinho, tá? Não é que não pode usar. Porque eu vejo que tem alguns modelos de sapato que atrapalham mesmo, né? Depende do modelo, você vê que a criança ali acaba mais atrapalhando do que ajudando. Sandália, geralmente, é o que mais atrapalha, né? Então, mesmo a de menininho, né, que acaba sendo mais fechada e etc., mas sandália atrapalha bastante, porque se pisou um pouquinho torto, ela já vai pro lado. Então, o calçado... Também descalçado. Exatamente, né? Exato. Tá olhando ali se a criança tá confortável com aquele sapato, de acordo, obviamente, com a fase dela. E outra coisa que você falou do sapato, tem a joelheira pra engatinhar. Que você coloca, que tem antiderrapante, etc. Vetada também. Todo mundo vai me odiar depois desse podcast. É isso, no Mas final do dia a gente quer criar uma super proteção e essa criança ela não pode ter essa super proteção nesse momento porque é importante para o desenvolvimento Exato. dela. Né? E é muito importante, Tati, falar que a gente tá falando aqui sobre desenvolvimento típico, tá? Sim. Porque no desenvolvimento atípico, as orientações podem ser outras. Sim. Tá? Então é importante falar que senão, depois vai ser não, mas o meu filho tem uma questão sensorial, ele não... Ok, aí já temos uma questão. Aqui é pro normal, a criança pra aprender a engatinhar. Eu vou colocar uma joelheira, que pra não machucar o joelho. Gente, alguém tá sem joelho que engatinhou na vida? Não tá ótimo, no máximo um raladinho, entendeu? E se você coloca o antiderrapante, ele não cria o equilíbrio necessário pra engatinhar. A criança tem que conseguir segurar o joelhinho e não ter uma meia, né? Uma joelheira que faça aquilo por ele. Exato. E quais são os sinais que a gente pode indicar aqui para os papais que eles devem observar antes de procurar um especialista? É assim, primeiro tem as janelas, né? Então sempre se atentar aí ao tempo máximo. Eu vou até postar hoje direitinho ali no Espaço Alba o tempo mínimo e máximo. Então quando esse podcast for pro ar já vai estar lá. E aí vai ter tudo direitinho e alguns outros marcos, né? Mas coisas que é importante prestar atenção. Se a criança é muito molinha, então aquela coisa que parece uma bonequinha de pano, que tem a musculatura mais molinha, que não se movimenta muito. Então você percebe que é uma criança mais paradinha, que a gente chama às vezes, né, de bebê estático. Ele é o bebezinho que fica no bebê conforto, quietinho até, que não reclama, mas que fica no colo. Mas na hora que você coloca ele pra explorar, é um bebê que fica ali parado, tá? Ou muito durinha, então você fala, nossa, o bracinho dela tá tão durinho que ela não tá movimentando direito. Ai, tô sentindo a mão dela muito fechada e eu tenho que fazer força pra abrir. Então isso aí é um sinal pra procurar, pra entender o que tá acontecendo. Muito incômodo em alguma posição, que a gente já falou, então muito choro. Porque eu acho que não gosta da posição. Não existe. A criança não gostar da posição é porque tem algo que está desconfortável. Se está desconfortável, por quê? A gente não vai colocar essa criança em nenhuma posição desconfortável a ponto dela não gostar. Então a gente precisa entender o porquê. E aí vai ter o engatinhar assimétrico, é algo que é importante, né? Então a gente observar essa lateralidade do pescoço que a gente falou, então perceber se a criança olha para os dois lados virando o pescoço da mesma forma, se ela acompanha com o olhar o brinquedo, se ela faz o contato visual, se ela interage com o meio, e isso é o brinquedo, o ser humano, o pet, se ela tem essa interação com o social, tá?
Sentar em W. O sentar em W, então, é quando a criancinha ela vai colocar pra cá, né? A perna, então ela vai sentar assim. Quando a gente aumenta, a gente senta em W, a gente aumenta a sustentação, a gente aumenta a base. E aí, o que a gente tem que entender? Por que essa criança tá aumentando a base, né? A criança, ela tem a articulação mais molinha. Ela realmente tem. Então, pra gente sentar em W, se eu sentar, eu não levanto. Sim, não tem como. Mais desafiador. Exato. Pra criança, é uma posição fácil, tá? Só que a gente tem que entender o porquê que ela tá usando isso, né? Por que ela tá usando desse recurso, desse aumento da sustentação, pra se manter ali. Tem também andar na ponta dos pés, que é uma coisa que a gente tem que tomar bastante, né? Atenção aí. E a criança que tromba muito nas coisas. Então, uma criança que bate toda hora no batente da porta, bate na quina dos móveis. Óbvio, gente, no começo vai acontecer. Sim. Mas quando a gente percebe que tá um pouco exacerbado. Nossa, mas ele toda hora tá se batendo, que você vê que tá faltando esse planejamento motor mesmo. E agora eu queria que você falasse para quem é ou para quais casos, né, que é recomendada a fisioterapia neurológica. A físio, ela vai... a físio neurológica, a gente, né, tem anos aí de estudos em que a gente entende todo o desenvolvimento cerebral. Né? E aí a gente aprende, né, na especialização tanto o desenvolvimento típico quanto o desenvolvimento atípico. Então, a físio neurológica, por muito tempo, achava que ela só era para criança atípica, que já tinha algum diagnóstico. Então, né, quando a gente fala de atípico, a gente vai falar do TEA, né, o transtorno do espectro autista, a gente vai falar de síndromes, distrofias, paralisia cerebral, entre muitos outros diagnósticos que a fisioterapia neurológica vai trabalhar, só que ela também trabalha no desenvolvimento motor típico, porque dentro da fisioterapia, a fisioterapia é um trabalho, né, a gente trabalha com movimento, né? A fisioterapia neurológica, ela vai conseguir acessar esse cérebro, né? Então, estimular essa criança da melhor forma possível para a gente ter essa resposta cerebral da melhor forma possível também. Então, a gente consegue ter esse acesso, né, a esse desenvolvimento, a essas técnicas. Então, ela é feita tanto para as crianças atípicas que têm algum diagnóstico também, mas para crianças típicas que também precisam aí de um auxílio nesse desenvolvimento motor. Eu acho que pelo que a gente já trouxe aqui, acho que eu já prevejo a sua resposta. Mas qual que é a importância do diagnóstico precoce, né? E a importância da fisioterapia neurológica para bebês que têm atraso no desenvolvimento? Se a gente pensar que o nosso cérebro, ele é essa massinha, e que nesse começo é o maior momento de aprendizagem motora, e que a gente tem uma engrenagem, né? Então agora um resumão de tudo que foi dito. É uma engrenagem. Se a gente demora para fazer essa avaliação, e por isso que a gente bate tanto na tecla do procure um profissional, não é para amedrontar, é só porque é uma engrenagem de um sistema muito importante que acontece num espaço muito curto de tempo. Então, se a gente demora para perceber, se a gente demora ou para fechar um diagnóstico, né? Então, realmente a gente vai fechar um diagnóstico, etc. Quanto antes a gente começar essa intervenção, seja com um diagnóstico fechado, trabalhando com uma criança típica, ou dentro de um atraso do desenvolvimento com uma criança típica, a gente não vai prejudicar a próxima fase e a gente consegue, né, fazer que esse desenvolvimento fique o mais próximo do que ela precisa para a próxima. Então, a intervenção em diagnóstico precoce, ela é imprescindível, né? Então, a gente tem até em casos... O TEA é um caso que a gente, né, você até gravou hoje, você tá sabendo? Sim. A gente tem a intervenção precoce, a gente tem níveis, né, do TEA. A gente consegue alterar esses níveis. Então, ele tem um nível intermediário, ele vai para um nível mais leve. Então, a gente consegue até só com a intervenção precoce. Por quê? Porque a gente pega o cérebro ali bombando de neuroplasticidade. A gente pega ali na hora que ele tá tendo esse aprendizado motor. É possível, é muito mais fácil de você conseguir moldar e fazer ajustes com essa avaliação precoce. A criança aprende muito mais rápido. Né? Então é aquela coisa, você ensina para uma criança alguma coisa, você vai ensinar para um idoso, a criança vai aprender muito mais rápido. Por quê? Porque ela tem esse aprendizado ali tinindo, não tem quase nada no cérebro, né? Eu acho que o que você falou é muito importante essa avaliação. Né? Porque eu acho que é isso, a mãe fica mais confiante, fica mais segura, né? Até o não, você não tem nada, tá seguindo, né, o padrão. E a orientação, né? Preciso olhar isso, preciso olhar uma outra área, né? Eu acho que é esse cuidado para que você possa, de fato, tomar uma medida o mais rápido possível. E muitas vezes a criança vem para uma avaliação e não é que ela fica em tratamento. Não é aquela coisa, não, mas aí agora vai ficar num longo tratamento. Tem vezes que ela sai com orientação e eu vou ver ela depois de um mês para ver se tá tudo bem. E a gente, obviamente, né, segue o contato. Às vezes ela faz 2 vezes, a mãe fala, não, eu prefiro que você faça. Já aconteceu.
porque eu não consigo. Ela chora, eu já fico com dó, e aí eu não sei se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado. Então a intenção é justamente aliviar essa mãe. Porque isso, na verdade, só é um peso pra mãe porque ela ainda tá no escuro. Sim, e porque não é algo tão falado. E porque eu acho que daqui a pouco vai ser, né? Porque é isso. Se na gravidez, pra isso. Se na gravidez a gente sabe tudo que vai acontecer, né? Outro dia eu ouvi alguém falando, eu não lembro quem foi, mas falou: a mudança mais drástica, né? E mais rápida é da gestante pra mãe. Sim. Porque uma hora você tá ali grávida, tudo, né? Ok, de repente, pá, você tem uma criança no seu colo. E o que acontece nesses próximos 2 anos? A gente né? fala muito isso, né? Que assim, a mãe, ela também tá em formação, né? Totalmente. Então você não precisa, né, ter todo o conhecimento, né, de nutrição, né, de pediatria, de fisioterapia. Não é só a área, você é mãe. E mãe é informação, né? Não se espera que você tenha todo o conhecimento, que saiba como estimular o seu bebê, que ainda saiba mais quando é como primeiro filho, fazer. né? Porque eu vejo que quando é segundo, primeiro que a gente tem um irmão mais novo, ele sempre vai ser um pouco mais rápido o desenvolvimento, porque tem a imitação. Né? A criança, ela aprende muito na imitação. Ele já tem um estímulo, ele já tem um estímulo do irmão né? mais velho. A não ser que seja uma diferença de idade muito grande, né? Mas quando você pensa, primeiro filho, é a primeira vez que você tá com um bebê ali 24 horas, porque uma coisa é você ter sobrinho, afilhado, é diferente. Coisa é o seu, né? Ela tá ali 24 horas, você fica, mas será que tá certo? Será que ele tá abrindo a mão de... Será que ele já devia estar fazendo isso e não tá fazendo? E eu acho que esse escuro só traz insegurança e uma angústia no momento em que não precisa. Já tem tantas outras, né? Você tá num puerpério muitas vezes. Pra que você vai ter mais uma escuridão, mais um problema? Não. Vamos trazer luz, vamos entender e vamos só avaliar, se precisar, né? Então não precisa também ter esse terror de mas eu vou ter que levar na... Sim, você leva um pediatra todo mês? Sim. Você tem uma dor, você não procura um médico? Qual que é o problema? Vamos tirar, né, também muito isso. A gente até vê a saúde de uma outra forma, né? Que hoje em dia eu acho que é uma mudou. saúde preventiva, né? Que é uma saúde de exatamente. correção, né? O que eu posso já fazer para evitar alguma coisa lá na frente, Exato. né? Para cuidar disso. Exatamente. E acho que uma coisa que é muito importante a gente dizer é que nem todo atraso é um diagnóstico. Né? Não. Depois da pandemia, principalmente, tá? Eu diria que, assim, 85% dos atrasos que chegaram pra mim não eram diagnósticos. Eram questões de fatores ambientais, de estímulo, questões mesmo ali do ambiente, né? De fatores externos. Gente, a criança estava muito mais restrita ali, né? Eu tive gente da família, por exemplo, que a mãe só ficou confiante de descer com eles entre o parquinho com 6 meses de idade. Então, E ainda foi 6 meses cedo. de idade, ele não tinha visto, assim, o céu. Exato. Um passarinho, né? Ouvido um barulho. Então, é esperado. E tem outra mesmo, coisa, né, ultimamente, que é importante falar e que aí vem a polêmica, né? Alerta, o uso de telas, né? É óbvio, gente, eu não sou a que julga a mãe que deu a tela, porque não Mas tem. a gente sabe que é um recurso. É um recurso, só que a gente tem que entender, já existem até estudos que mostram que em 2030 o número de atrasos motores vão ser muito maiores. Por quê? A gente tinha crianças que brincavam na rua, skate, carrinho de rolemã, bicicleta, amarelinha, pular corda, a gente tinha elástico, lembra na nossa época? Eu tinha 32 fabriquinhas de alguma coisa. Exato. De costura, de chocolate, de sorvete, de Exatamente. tudo. E que exigiam aí, né? Exigiam motoramente, a motricidade fina, tudo isso. E hoje em dia é a tela. Né? Então, já mostrou que a gente... que as crianças já saem assim com o dedinho. Mas eles param no computador, né? E já faz assim, achando que ele vai mexer. E aí são crianças mais sedentárias. Né? Então, por isso até que hoje a gente vê muito estímulo do esporte, que é ótimo. Porque é uma forma de manter essa criança ativa. Porque eu acho que se perdeu um pouco esse costume do brincar na rua, né? Que a gente tinha muito aqui, né? São Paulo já é um pouco mais difícil. Mas tinha o prédio, tinha tudo isso. Hoje eu vejo que são poucas crianças... Né? Então eu tô até tendo uma menininha, ela tem 10 anos. Eu perguntei, você tem amiga no condomínio? Porque, né, na minha época eu tinha minha gangue. Não, e assim também, né? Porque a agenda dela é complicadíssima. Mas é isso, muitas vezes também a gente fica nisso. É o inglês, é o francês, é o espanhol, é a matemática, é a aula particular. Ela também precisa da parte motora. Ela precisa de um esporte, ela precisa do brincar. Brincar é a melhor forma da criança aprender, a né? criatividade. Em todos os aspectos, imaginação, criatividade. O jogo que vai trazer a frustração social. vai ser a hora que a criança vai aprender
entender a frustração, então a gente pega vários pacientes que eu pego. Na hora que vai, porque a fisioterapia, obviamente, pediátrica, ela é completamente lúdica, né? É na brincadeira, é no jogo. As crianças ficam estressadíssimas, que elas perderam. Não espera, não tem tempo de espera. Então é uma coisa aí, São habilidades que é pra vida, né? Você precisa aprender a lidar com você tá entediado, você precisa aprender a lidar com você perdeu. Eu imagino, a gente às vezes ia no salão de cabeleireiro, tinha a revista Caras de 3 meses atrás, você fazia o quê? Tem de outra coisa. Hoje tá ali, ó. A gente tá aqui, nem olha pro lado. É uma habilidade que você precisa desenvolver, né? Totalmente. E daí, queria que você falasse também agora do que a gente pode trazer de informação para os papais sobre como é que a gente estimula adequadamente o bebê para o seu desenvolvimento. Chão. E não é um funk. Assim, o chão, assim, e deixar, dar autonomia pro seu bebê. Né? É aquela coisa, eu entendo você querer ele dentro de um potinho só pra você. Eu com certeza seria, e talvez serei um pouco essa mãe. Porque eu acho que a sua, né? É que eu vai deixar, ele não vai dizer, não, espera aí. Ele vai dar uma puxada e eu vou ficar, não, vai ser aquela luta interna. Mas você dar autonomia pro seu bebê é você deixar ele explorar o mundo. Né? Então é você gerar a necessidade dele, né? Não fazer por ele. É você deixar ele passar por frustrações, é você deixar ele ter que pedir alguma coisa, né? Então assim, a gente nem vai falar, né, só do motor aí. Até a fala, né? Muitas vezes a gente tem um atraso de fala porque a criança não tem que pedir. Se a criança aponta e alguém já dá, pra que você vai falar? Eu não falaria também. Eu fico, ganhei. Tá fácil, né? Tá muito fácil, então a gente tem que gerar necessidade. E aí o que eu sempre falo, que daí já deixa as mães um pouquinho mais tranquilas, se você não fizer, alguém vai ter que fazer. Então, por mais que não seja físio, a fono, talvez essa criança nem precise, não tenha atraso, ok. Em algum momento na vida, ela vai ter que se movimentar. Ela vai ter que se mexer. Então, deixa essa criança ter essa autonomia. O trabalho dela, né? Pra que ela aprenda a fazer isso o quanto antes e tenha mais autonomia pra poder fazer sozinha. Mas aí, então, a gente tem, né, isso, o chão, a gente tem os estímulos, então, brinquedos, a gente interagir com a criança. Então, né, o pai sentar no chão, a mãe sentar no chão. Isso, a gente brincar. Passa por isso, né? Pela presença, né? Não é assim, coloquei o bebezinho ali no chão e tô aqui no celular. Não, gente. A troca de olhar, a interação com a criança, ela tem que ser feita desde o começo. Eu falo até essa questão, por exemplo, do perigo. Né? Tem muitas mães que na hora que ainda tá arrastando, quase não tem perigo. Né? Então ela deixa a criança aí, etc. E aí só na hora que tá andando, vai ficar, não pode. Aí a criança vai dar uma ignorada. Até agora ela não recebeu um não. Então assim, tá arrastando, você tá vendo que tá indo num lugar que pode ser mini, perigoso. Volta, já começa essa interação. A gente tem até mães que às vezes nem conversam tanto com o filho, porque, mas ele não tá entendendo. De alguma forma ele tá. Converse, né? Interaja com a criança, porque é assim que você vai realmente conseguir que ela tenha esse desenvolvimento fluido, que ela tenha esse desenvolvimento natural. Porque a criança, ela se desenvolve de forma natural. Só que ela precisa do ambiente e da oportunidade. É isso, né? A gente educar, a gente sabe, dá trabalho, né? Exige essa presença, exige essa atenção, exige sentar e brincar, né? E eu sei que é difícil, né? É fácil pra gente. Eu não quero ficar sobrecarregando. Sente no chão, depois de um dia cansado. Você tá cansada, você trabalhou, são 1000 demandas. A gente às vezes, né, tem chefe, tem trabalho, tem WhatsApp no trabalho, alguém tá bombando. É isso, mas às vezes é ter esse tempo de qualidade, né? Se naquele momento não dá, poxa, hoje a mãe tá mais sobrecarregada, o pai consegue fazer, orientar a cuidadora, né? Então, assim, até a questão de, não, mas tá ficando com alguém, às vezes é da família, às vezes é alguém contratado, né? O que for. Mas, assim, essa pessoa também tá orientada da necessidade, da interação, da necessidade, do estímulo, do que tem que observar. Porque também tem muito isso. Às vezes a gente fala sinais de alerta, mas às vezes, tadinha, a mãe trabalha absurdamente, ela vê a criança já tá mais cansada, já tá de noite, já tá indo dormir, ela não vai reparar o engatinhar assimétrico, exatamente. Então é uma coisa que eu acho que a rede de apoio inteira tá informada, é o que essa criança precisa aí para ter um desenvolvimento. Essa é uma dica muito legal. Eu acho que é isso, né? Fazer as coisas de acordo com aquilo que você pode, de acordo com aquilo que você consegue, tendo essa parceria, né, com o marido, com a família, com a tua rede de apoio, para que vocês consigam, né, acompanhar. E conhecendo as fases, a gente consegue estimular, né? Então, se a gente vê, tá na fase de escalar, eu coloco o brinquedo mais pra cima, né? Então, a gente consegue ir fazendo algumas coisas, o pivoteio. A criança não vai entrar num pivoteio se não tiver um brinquedo aqui,
né? Então são coisinhas que é importante a gente entender a fase pra gente entender como que a gente vai estimular aquela criança, né? Então o tummy time, você vai deixar ele deitar, você pegou o recém-nascido, você vai jogar ele no chão. Não, primeiro tummy time você faz no seu colo. Você vai virar a criancinha aqui e você vai para uma posição mais inclinada. Ele já vai fazer. Depois você pode fazer com ele aqui, ele já vai estar. Né? E outra coisa que eu até também vi vídeo na internet e vou falar. Gente, existe uma diferença entre você chacoalhar uma criança e você balançar a criança. Tá? Porque eu vi um vídeo que mostrava o cérebro mexendo dentro da calota craniana e falando que ia gerar lesão na criança, então não podia balançar. Gente, a criança precisa do balanço. Não, e inclusive para ela é um lugar de segurança, de conforto. E o sistema vestibular vai estar sendo trabalhado, o labirinto, tudo isso, então precisa. Então, no tummy time, você também pode colocar ele aqui e vai balançando. Depois, você já viu que a criança tá acostumada? Aí sim, você coloca no chão e põe também no estímulo. Pode fazer desde pequenininho, desde pequenininho. Desde pequenininho. Tummy time é o primeiro ali, estímulo que a gente vai dar realmente pra criança. Também, gente, que às vezes a gente se apega também, né, ao brinquedo importado, o XPTO, que a criança nem gosta. Mas você falou, às vezes esse pivoteio vai acontecer com a garrafa pet, né? Sabe o que é dar? Sabe que as crianças amam? A tampa do pote. É isso. É por isso que eu falo. Simples, né? Eu acho impressionante. Às vezes os pais levam brinquedos, né, pirotécnicos, tecnológicos, você abre uma garrafa, né, acaba a água com gás, fecha a garrafa, põe em cima da mesa, pronto. É isso. Vai. Eu lembro uma vez que eu fui encontrar uma amiga minha da faculdade no shopping e eu comprei um brinquedo. Ela tinha acabado de ter filha, né? Devia estar com 5, 6 meses, não lembro agora. E eu entreguei, né, presente pra Maitê, então a Dai vai ouvir, ela vai saber. Eu entreguei. Ela ignorou o presente e ela ficou com a caixa. Ela se apaixonou pela caixa, era isso que adiantava. Exato. Então é isso que eu falo, é muito mais entender, muito mais simples. É isso, é muito mais fácil do que a gente cria. A gente cria um bicho de 7 cabeças, né? Que precisa do brinquedo importado, da almofada do tummy time, do andador de não sei o que a gente já vai falar um pouquinho. Não precisa, ele precisa de chão e entender as fases pra gente estimular. Eu acho que às vezes é um back to basics ali, Total. né? Volta ali pra época das nossas avós, pra algumas coisas que a gente fazia ali, né? Porque é isso que eles precisam no final do dia, né? Desse estímulo. E acho que uma coisa que é importante a gente falar também é a importância de observar esse bebê. Observar o seu filho. Porque a gente tá falando isso. Você sabendo, né, os tempos, né, os timings ali, os marcos, né, de cada uma das fases. E não entrar na comparação, né? Então, não ficar e entender que todo o conteúdo que tá na internet, gente, é um conteúdo generalista. Né? Então, conteúdo, não tô falando de outros perfis, do meu perfil, esse podcast é totalmente pra gente aprender, né, um pouco sobre cada fase e a melhor forma de estimular em cada fase. O que a gente não pode pegar como regra na internet é: meu filho tá atrasado, então eu vou fazer isso, isso e isso. Por quê? A gente não sabe por que seu filho tá atrasado. A gente não tá... Podem ser diversas coisas. Se tá atrasado. Exato. Porque às vezes é isso. Às vezes ele tá maturando a fase anterior um pouquinho, tá precisando um pouco mais de tempo. E aí já vem alguém, mas ele já deveria estar andando. Já não tinha que estar engatinhando. Mas esse bebê tá estranho. Quando você aquela coisa seu do filho, você vai entendendo essa evolução, né? Não, olha, ele tava na fase anterior, tá maturando essa, eu tô vendo essa evolução. Você vai ficando mais seguro também, né? E você vai conhecendo o seu filho, você vai entendendo como que ele chega em tal posição, como que ele faz, o quando ele precisa se sentir seguro, se precisa de alguém perto, se não precisa. E o perto não necessariamente é ajudando, mas tem criança que dá uma olhada, tipo, tem alguém? Se acontecer algo, vai ter alguém pra me segurar? Então a gente vai entendendo também ali. A físio vai, imagina pai e mãe. E tem alguma atividade que você gosta de recomendar para os papais fazerem em casa? Se eu puder recomendar, essa daqui é muito bacana. Tem algumas, né? Então, assim, o tummy time, não tem como. Ele é ali, acho que a base de qualquer outra estimulação. E a gente vê muitos falando, mas meu filho odeia ficar de barriga pra baixo. Então, por isso eu falo, acostuma desde cedo. Então, no colo, aqui, né, como eu mostrei, então você coloca o bebezinho aqui no antebraço. E aí você vai acostumando ele no chão. Porque esse controle da cabeça, se a gente pensar que é o primeiro marco de desenvolvimento, é daí que é o start de toda, né? Exatamente, esse trabalho todo que vai ser feito, né? Quando estiver na fase da escalada, como eu disse, colocar brinquedos no alto, né? Então é muito importante colocar em cima do sofá, colocar em cima, né, da cama, de uma mesinha, se tiver, óbvio.
pensar que ele vai escalar. Tem que ser móveis pesados, Sim, que ele não consiga puxar pra trás. Claro, Né? Exatamente. E quando estiver andando, né, naquela fase que tá começando a andar, e aí a gente vai, né, nessa coisa de voltar para o básico, eu adoro uma que você vai usar fita crepe e brinquedos ou itens que ele gosta. Então eu já vi mãe falar pra mim, mas ele ama a tampa do pote, Controle coloca. remoto. Exatamente, controle remoto, todas as crianças, né? E aí o que eu falo? Pra pendurar na parede, então você vai grudar esse objeto na parede, um pouquinho distante do outro. Por quê? O que é muito importante? Ele vai começar a fazer primeiro um passinho lateral pra ir pegando um e outro, e ele vai ter o apoio da parede. Então não é que ele tá totalmente sem apoio, ele consegue ir segurando meio na parede. Só que ele não vai conseguir jogar o peso dele. Se a gente dá a mão pra criança, ela joga o peso. Se a gente põe, né, tem a famosa zebrinha, que é aquele empurrador. Se a gente coloca a criança no empurrador, ela joga o peso no empurrador e ela joga o tronco pra frente. Ela não tá se sustentando. Ela né? não tá se sustentando. E aí é uma criança que vai demorar mais pra andar sozinha. A gente tem um ponto na lombar que ele é o nosso ponto de equilíbrio. Então ele é um ponto em que a gente acaba trabalhando o equilíbrio pelo eixo da gravidade. Quando a criança tá na zebrinha, quando a criança tá com a mãozinha pra cima, não pendurada, mas né, que você tá com as duas mãos ali com um adulto, ela não ativa esse eixo, ela não ativa esse pontinho que é importante para equilíbrio. Então, em que momentos a gente pode trabalhar? Nesse em que ela vai ter que ela ir sozinha, né, ficar. Outra forma que eu gosto, que daí é pra ela ficar em pé e ter ali uma proteção. Você coloca a criança para uma parede, então você vai colocar ela de costas para a parede, então ela vai estar meio grudadinha, mas não encostada, né? Então ela vai estar próximo da parede e você vai brincar com ela aqui na frente. Porque ela tem você na frente, então ela não vai ter esse medo de cair para frente, e para trás ela tem a parede que vai estar dando uma sustentação se ela for um pouquinho para trás. Mas também vai exigir desse ponto da lombar. Então também é outra assim que é bem, bem legal pra gente conseguir trabalhar essa postura, né? E a zebrinha, que eu vou falar, porque senão depois pode virar polêmica. Usaram ou não a zebrinha? Eu ia perguntar agora do contrário, né? O que a gente não deveria fazer pra estimular a zebrinha, gente, pode usar, mas eu acho que tem que saber a hora de oferecer e a hora de tirar. Tá? Então, assim, a gente tem que entender se a criança já está preparada para andar empurrando alguma coisa, não pular fases, e a gente tem que entender se ela está dependente daquela zebrinha e não está andando de outra forma, tá? Então, eu não sou uma pessoa que contraindica o empurrador, né? Que eu tô falando zebrinha, que é a mais conhecida que existe. Acho que nem sei se existe outra, pra ser sincera. Agora, o que não usar, e aí é não. Primeiro, andador, né? Que eu acho que é a que a maioria já sabe, que já foi muito comentado. A gente tem ali prejuízo do quadril, ele vai levar o quadril para uma posição que pode até gerar uma displasia. Você vai fazer a criança, você vai estimular que ela pise com a ponta do pé, né? E o mais importante, geralmente a gente coloca a criança, né, espero, no andador quando ela ainda não tá na fase de andar. Se ela ainda não tá preparada para aquela fase, se eu coloco ela, você vai ter sobrecarga de articulações, porque as articulações não estão preparadas para aquilo, né? Outra coisa, o jumper. Então, aquele que tem um negocinho e a criança fica ali pulando. A criança ri, o pai acha, né? O pai e a mãe acham que tá tudo lindo. Só que o pular, ele vai vir próximo dos 2 anos. Geralmente a gente coloca a criança com meses. Pra ficar ali pulando e desgastando a articulação, numa posição que o quadril não está preparado para receber aquele peso. E a gente ensina ela a pular antes de andar. E aí a criança entende que se ela põe o pé no chão, ela pula. E aí a gente muitas vezes tem um atraso no andar. Por quê? Porque a criança que vira quase um sapinho. Você coloca ela no chão, ela quer pular. Então o jumper é outro que assim, não. Né? E é um que é uma polêmica porque para ser o benefício. as crianças tem outros recursos, né? Às vezes eu sei que às vezes a mãe precisa ali, preciso fazer o jantar, preciso fazer aí tem aquela mesinha, sabe? Né? Que tem cadeirinhas de balanço, sim, né? Pode ser um recurso. E tem, sabe aquela mesinha? Que é uma mesinha que a criancinha não é totalmente indicado, tá? Então ela é digamos que o outro era farol vermelho e esse é um laranja. Eu acho que meio laranja. Porque é pra esse momento, a mãe tem que lavar a louça, a mãe precisa tomar banho, tá? É uma mesinha que ela vai sentar no meio, então ela vai ter esse apoio, que é sentar meio de pé ali, né? E ela vai ter toda aqui, ela até pode fazer uma rotaçãozinha, etc.
Também não é muito recomendado pela posição do quadril, porque tem que ver se a criança já tá pronta para ficar de pé. Então, esse uso da mesinha já tem que ser aí, né, com uma idade mais avançada, para ela já conseguir ficar de pé, sem se machucar e etc. Mas é por muito curto período, tá? É aquela coisa assim... Preciso fazer uma determinada atividade. Exato, preciso lavar louça, preciso, mas assim, pouco tempo. De resto, chão. Põe um cercadinho e deixa a criança no chão. Né, óbvio, sem ser perto de coisas que vão estragar, machucar, né, ou quebrar, estragar, óbvio, né, dentro de uma segurança, mas no chão ali, no cercadinho, que é a melhor coisa. Você falou agora, eu fiquei com uma dúvida, você falou, né, dos pais às vezes segurando pela mãozinha com a mãozinha pra cima. Isso pode, como estímulo, pode. Mas não deve ser só isso. E aí outra coisa que eu ia falar, que eu esqueci, que a gente foi falando e aí eu fui atropelando. A outra forma que a gente tem de estimular a criança pra andar, então a gente tem o costume de dar o bracinho aqui pra cima, é você colocar a mão aqui. Do ladinho. Do ladinho, então você vai pegar, né, aqui. E aí, por quê? Primeiro, ele vai ficar com a mão livre. Ele consegue ir atrás do brinquedo, ele consegue levar um brinquedo, etc. Outra coisa, ele não vai poder jogar o peso. Aqui você não vai segurar ele. Você vai simplesmente dar esse apoio aqui. Lateral. Exato. Então, o dar a mão, gente, lógico que pode, porque também eu não vou ficar mandando as mães agacharem. Outro dia eu mandei uma amiga minha. Não vai levar a pé alto. Nas costas, né? Vai ser quando o Rafa liga, Adriana. Não, outro dia eu falei pra uma amiga, e aí eu passei a orientação a ela, me mandou um vídeo, né? Ela, tá certo? Eu falei, tá. Daí ela, meu Deus, meu joelho, porque tá ela atrás da criança. Então a mãozinha pode, mas eu falo, intercala um pouco com esse, intercala com esse da parede, intercala com esse de pé, pra você ir fortalecendo de outra forma. E as duas mãozinhas, óbvio, você viu que a criança já tá mais segura, passa pra uma, né? Vai conseguindo e vai deixando um pouco, tá dentro da mãozinha, mas você não precisa carregar o peso por ela. Você só dá ali um apoio moral. Bom, o nosso papo tá uma delícia. Acho que a gente poderia ficar aqui horas. É um assunto que é uma delícia, né? Você saber como é que você pode ajudar esse bebezinho a se desenvolver, a se estimular, fazendo isso, né, de uma forma que seja benéfica para ele, para toda a vida. É uma delícia. Mas antes da gente fechar, eu queria que você respondesse a nossa pergunta clássica. Você que lida com mamães, né, que estão ali com seus filhos, sejam mães atípicas, né, mães típicas. O que pra você, mãe, também pode? A mãe também pode ser acolhida. E o acolhimento, ele não vem só do cuidado, ele vem da informação. Eu acho que quando a gente dá a informação para essa mãe, a gente traz essa luz na escuridão, que foi até por isso que surgiu o nome Alba, né? Que era para trazer essa luz na escuridão, que é um momento que já tá tudo tão nebuloso, e porque é uma coisa tão nova, né? Então a mãe pode ter esse acolhimento, de ter essa informação, de entender aonde está pisando, de saber o que esperar, sem terror, né? De forma amorosa, de forma cuidadosa, de forma respeitosa. Cada família vai ter sua história, né? A história também influencia essa criança. Então a gente tratar tanto a mãe quanto a criança como ser individual, né? E tentar ali entender o que cada uma precisa realmente. Por isso que o tratamento, eu falo, ele tem que ser individualizado. Não é assim, toda criança que está atrasada com 10 meses tem uma receita de bolo. Não, a gente tem que entender aquela mãe, as necessidades dela, e aquela criança, as necessidades dela, daquela família que, né, precisa caber, né, de uma forma que funcione aquela rotina. Então é isso, acho que o nosso recado principal é que as mamães não estão sozinhas, elas não precisam ser detentoras de toda a informação. E não precisam ter medo da fisioterapia. Existe suporte, né? Existe apoio, existe acolhimento, existe informação para você, né, ser mais protagonista dessa jornada e poder estimular o seu filho da melhor forma possível. E passar da forma mais leve, né? Com certeza, é isso que a gente prega aqui. Conta um pouquinho também de como é que a gente te encontra, como é que a mamãe encontra as informações, para seus pais. Bom, eu tô aí agora, né, com o Espaço Alba, que foi meu sonho realizado, então é o nosso cantinho aí para receber as crianças. A gente tá no Instagram, então é spaco, né, sem o cedilha, .alba, então agora eu tô sempre postando conteúdo lá. E tem o FT Adriana Paponi, que é também o perfil profissional, mas o Alba acho que tá mais, eu já tô puxando um pouco mais pra lá. E é isso, eu vou ficar muito feliz aí. E vou lançar o workshop. E aí, seguidoras da Tati vão ter desconto. Então, assim que a gente lançar, eu vou passar pra Tati, aí ela vai passar aí também pra vocês. Combinadíssimo. Dri, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, pra gente trazer luz a um tema tão importante, trazer tanta informação, tantos insights para as famílias, tanto acolhimento, como você falou. Obrigada. Eu que agradeço, Tati, por você dar essa oportunidade, por você ter um canal que traz tanta luz, tanta informação para as mamães. Parabéns. Obrigada.
Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!